Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui. Vamos fazer os nossos estudos da semana que a gente pode esperar aí da Nasdaq. Tá? Antes de mais nada, já peço aí seu like e se você acha esses estudos coniventes para você, compartilhe aí nos seus grupos de estudo com outras pessoas para que elas também possam tirar proveito aqui dos estudos que eu passo gratuitamente para vocês. Lembrando que as atualizações desses estudos que eu passo, principalmente no domingo, eu faço lá no meu grupo gratuito do Telegram, tá? Então, se você quiser, já entra no meu grupo gratuito que está ali na descrição deste vídeo também. Então, o que a gente está vendo aqui em Nasdaq, né? Aqui está todo o meu setup aqui do MetaTrader. Eu deixei alguns pontos. Eu gosto de deixar também no TradingView apenas os estudos mais aqui para compartilhar com o pessoal lá do grupo, né? É mais bonito, né? Visualmente para o pessoal aqui, mas eu não uso muito o TradingView aqui para operar, não. Vamos começar fazendo toda a análise aqui, então, dos outros ativos antes de nós chegarmos na Nasdaq, tá? E por que eles são importantes para mim? Então, o DXY, né, ele mede a força da moeda americana e ele é algo que realmente, para mim, faz muito sentido a gente sempre estar acompanhando, tá? Faz parte do meu trading system aí também usar, né, ele como confluência para operar a Nasdaq, tá? Quando eu operava bastante ouro, eu usava ele também como uma confluência muito forte. No DXY, estou no range aqui de uma hora, essa linha amarela aqui, ó, é um Fairly Gap do semanal que está sendo balanceado, tá? A gente voltou no range aqui, bem na região do 61.8, tinha um bloco de ordem de estrutura aqui bem interessante, o mercado está induzindo o preço agora para um reteste, ok? Então eu tenho dois pontos para eu ficar de olho. Tem uma liquidez interna que pode ser usada, porque a gente teve um break block aqui, que criou uma zona de oferta e teve um movimento acentuado de venda, certo? E ele seguiu fazendo os testes e pullbacks. Veja que ele deixou um fundo duplo aqui, dizendo que é liquidez, e ele pagou o espelhamento da mudança de característica para baixo, vindo buscar aqui o alvo final. Uma influência perfeita de Fibonacci aqui. Uma vez que esse alvo já está completo, se por um acaso a gente aumentar o time frame e o mercado romper para baixo, a gente tem novos níveis de Fibonacci aqui para baixo. Então a gente ajusta a régua e vem buscar novos níveis de Fibonacci. Então veja que eu tenho o primeiro alvo de Fibonacci próximo do Fairly Gap desta região aqui, que é onde o market maker vai ter que atuar melhor. Lembrando que ele deixou aqui, eu não coloquei, acabei de observar, ele deixou aqui também um fundo duplo de estrutura aqui. Então a gente tem bastante liquidez a ser capturada nessa região aqui, certo? Pontos que eu tenho que ficar de olho no DXY é exatamente aqui no 109.700, mais ou menos, tá? Se o mercado fizer um buy stop liquid aqui e vir testar essa região de Fibonacci, esse order block aqui pode ser usado como confluência para levar o preço lá para baixo. Então, se o mercado estopa, todo mundo vem buscar essa regiãozinha, um toque aqui já é o suficiente para fazer o mercado derreter aqui para baixo. Se esse movimento se confirmar, a gente vai ter pelo menos segunda e terça de alta, o DXY, e as bolsas americanas para baixo, conciliando logicamente o T10 e o VIX na mesma leitura, certo? Agora, se o mercado já trouxer para baixo desses Y, a gente já tem um Nasdaq indo para frente no começo da semana. Lembrando a teoria, né, de que segunda e terça a gente tem criação de liquidez. Então pode ser que o mercado se arraste aqui para cima segunda e terça. Apesar que segunda não tem pregão nos Estados Unidos amanhã, no caso, porque é a posse do Donald Trump e feriado nacional lá também. Então, provavelmente a gente vai ter terça aí um movimento mais acentuado, porque o mercado vai funcionar amanhã até terminar a sessão de Londres, mais ou menos, às 11 horas, fecha o mercado. Então, a gente vai ter pode ser que a gente tenha um pouco movimento amanhã aqui no DXY, ok? Vindo aqui para os títulos americanos de 10 anos, o T10, a gente também tem algo bem interessante aqui, ó, movimento
também, tá? De 1 hora, tô olhando o range de 4 horas dentro de 1 hora, tá? Então, quando eu jogo aqui no 4 horas, olha só, eu tenho o mercado vem mitigar um Fair Value Gap do semanal, era um Fair Value Gap? Não, era um bloco de ordens do diário, tá? Ó, um bloco de ordens do diário aqui, após um Stop Hunter acontecendo aqui. Então, eu estou espelhando essa mudança de característica para baixo, tá? E, novamente, eu tenho que esperar agora a estrutura dos outros time frames se alinharem, tá? Então, o que acontece? Mesma coisa, vamos aumentar aqui o zoom. Eu tenho aqui um movimento que me interessa bastante dos títulos subindo. Tá? Eu tenho até posso tentar espelhar esse movimento de Fibo de pullback para mim saber até onde esse movimento pode ir. Se ele for até aqui, os títulos americanos, dentro desse Fair Value Gap aqui, para fazer exatamente este movimento aqui, certo? Estopando também esta liquidez aqui, aqui eu tenho um movimento para baixo. É isso que eu espero que aconteça, tá? Porque eu tenho zonas melhores aqui para baixo. Tenho um alvo de Fibonacci aqui para baixo, certo? Não vai ser tão fácil passar por esse movimento aqui, porque ele pode estopar essa perna de liquidez. E daí a gente fica esperando para ver o que vai acontecer, certo? Se eu não usar essa perna de diário, eu posso ajustar aqui e trabalhar um time frame menor. Aí eu vou ter, ó, já alvos de Fibo concretizados. O mercado bateu o primeiro alvo, testou o segundo alvo aqui, e o meu terceiro alvo está lá no Fair Value Gap, bonitinho aqui, tá? Vamos deixar essa régua ajustada aqui. Por que eu faço, às vezes, a mudança da Fibonacci para me conciliar? Porque quanto mais eu tenho confluências dentro das zonas de Fibonacci, mais certeza eu tenho que eu estou espelhando o movimento corretamente, tá? Porque existem N formas, N maneiras de você espelhar o movimento de Fibonacci para você descobrir como que os market makers, né, e os HFTs estão trabalhando. Então, quando a gente tem várias confluências e elas batem com zonas de oferta e demanda, pontos de opções, isso facilita muito para saber se o nosso estudo está certo ou não. Então, a mesma expectativa que eu tenho do DXY, eu tenho do T10. Né? Criação de liquidez, levando o preço para cima, bolsas para baixo, fazendo pullback para ganhar impulso e buscar as zonas de opções mais lá para cima, que eu já vou mostrar para vocês. E me diga aí, vocês usam o T10 e o DXY como norte para vocês usarem nas suas operações? Deixa nos comentários aí para mim saber se vocês estão gostando desses estudos ou não e se vocês utilizam esses estudos ou não, ok? Vamos agora para o terceiro ponto que eu gosto muito de utilizar, é o VIX, tá? O VIX também para mim é uma ferramenta muito interessante que mede a volatilidade e, né, é essencial. Então a gente tinha aqui uma liquidez, certo? Uma liquidez aqui em forma de trendline, ela foi rompida e eu tinha uma liquidez interna, ela foi capturada. Veja que o mercado, a mudança de característica da quebra de estrutura aqui, certo? Cravou o primeiro alvo de Fibonacci, conciliando aqui também com uma zona de liquidez, né? Ponto de market maker aqui. A gente tinha também uma outra liquidez interna aqui que eu não coloquei, ó. A gente tinha uma outra liquidez interna aqui, que é justamente no time frame menor, e eu explico isso até em algumas estratégias, o pivô que faz o rompimento da estrutura. Normalmente o mercado volta a estopar essa região aqui, tá? Normalmente ele faz isso, daí ele te dá a estrutura de Wyckoff para você trabalhar. Podemos ter um possível spring aqui, mercado jogando o preço lá para cima. Então o que eu tenho? Eu tenho regiões aqui em cima a serem mitigadas, certo? E todas essas regiões aqui, um ponto de break block aqui, ponto zero de Fibonacci, que pode ser usado pelo market maker para tentar jogar o preço lá para baixo, porque eu tenho um ponto melhor de compra aqui, tá? De volatilidade no VIX. Se isso se confluir, todas essas estudos se confluírem, a gente vai ter o começo da semana Nasdaq fazendo pullback, certo? Se eles começarem a subir aqui, os três que eu mostrei para vocês, DXY e T10 subirem, vamos ter um pullback.
Se o mercado já cair, a gente já trabalha com o rompimento daqui da estrutura e o continuamento do mercado na estrutura de alta, beleza? O que eu tive essa semana, e agora eu vou mostrar para vocês aqui a importância, por exemplo, do meu operacional dentro aqui do MetaTrader 4. Olha só que eu tinha aqui. Eu tinha um ABCD de H4, tá? Em times frames maiores, isso eu já falei em vários e vários vídeos, esse indicador dificilmente falha. A taxa de acerto dele é de 92%, tá? 92, 95% entre diário H4 e H1. Baixando o time frame M30, M15, M5, a taxa de acerto dele é acima de 70%, tá? Entre 60% e 75%. Dificilmente falha também. Aí, quanto mais baixo o time frame, mais fácil de falhar a estratégia. Beleza? Mas olha, eu tinha aqui então um ABCD que me indicava um ponto de reversão de curto prazo, certo? Eu tenho o alvo, que é esse buy stop aqui, mas eu acho que também vai ser um pouco difícil, porque a máxima do mês está aqui. Então a gente tem um imã puxando o mercado para essa região dos 22 mil pontos aqui. Tá? Market Maker vai ter que fazer ajuste de head nessa região aqui e a gente tem que ficar de olho. Olha só que confluência perfeita, um ABCD de compra, certo? E um pivô de alta aqui testando o order block que a gente teve. Quem pegou e ficou posicionado aqui só trabalhou as estruturas e continuou o movimento e acrescentou a ordem nesse pivô aqui de volta após o stop hunter de liquidez de estrutura aqui. Perfeitamente, né? Market Maker, os HFTs, né? Trabalhando o movimento. E então, olhando aqui no diário, olha só que região interessante a gente tem agora aqui, ó. 21.478 virou um ponto de compra, tá? Virou um ponto de compra aqui. Então vamos ajustar nossa régua aqui, beleza? E vamos deixar marcado aqui no MetaTrader também. E já vocês vão ver que isso concilia lá com os estudos das opções. E o meu ponto de venda tá lá em cima, na casa dos 22 mil pontos, tá vendo aqui esse pontilhado que o meu indicador me dá aqui? Então essa região de venda, melhor região de venda que eu tenho. Vindo aqui pro TradingView, agora, vejo que o mercado está trabalhando esse Fair Value Gap aqui, certo? Então eu tenho um bloco de ordens bem interessante para venda aqui, nessa região aqui, tá? Vamos deixar marcado aqui esse bloco de ordens e vamos ver o que o mercado vai fazer, tá? Mas a gente sabe que temos alvos lá para cima porque as opções nos mostram isso. E eu já deixei tudo anotadinho aqui, ó. Você pode tirar um print, tá? E deixar salvo também nas suas anotações, tá? 21.500, 21.368, 21.325 e o flip para venda que não deu, né? Market Maker atuou aqui após esse stop hunter aqui, puf, jogou o preço lá para cima, né? Essa é uma das estratégias que eu mais gosto de operar, que é o conceito de liquidez. Esse 21.410 eu tenho que mostrar para vocês no MetaTrader porque influencia num dos meus indicadores, que é o indicador de volume, tá? Por quê? Tá vendo esse volume forte que eu tenho aqui após o movimento verde que me indica reversão de tendência? Então veja que este candle aqui de reversão de tendência, eu estava no movimento de baixa, ele me indicou reversão de tendência, mas ele continuou o movimento descendente. Então eu tenho dinheiro preso aqui e eu tenho dinheiro preso aqui de muita gente, né? Gente que tentou vender aqui e foi estopado, tá? Muita gente que comprou aqui também e pode ter sido estopado. Muita gente que está preso aqui na venda, certo? Esperando o mercado voltar para fechar essas posições aqui, porque o mercado está em forte alta. Então eu tô de olho nessa região aqui por causa do volume expressivo que tem nela. Veja que esse volume se repete novamente aqui dentro dessa região. Então é muito interessante, levando em conta que é uma abertura de dia, tá? Foi uma abertura de dia aqui, do dia 16. Então, essas regiões normalmente têm alta volatilidade também dos HFTs, beleza? Então, tá anotadinho ali, ó, 21.410. Ó, 21.410.
Trazendo, então, novamente para o estudo de Fibonacci, vou marcar aqui agora 15 minutinhos, a gente tem aqui o 21.500 como um ponto de opções. Eu já vou mostrar isso para vocês lá, tá? Se o mercado perder essa região, então eu vou ter esse movimento espelhado para baixo. Então, eu vou ter minha fibra de pullback aqui e eu vou ter o primeiro alvo justamente em dois pontos interessantes de opções, 21.368 e 21.325, que é onde o mercado pode atuar. Possivelmente, ele atue nesse Fairview Gap aqui de H1 também. Lembra lá da região do 410? Então a gente tem que ficar bastante de olho nisso. Se o mercado fizer isso, pode ser que ele esteja trabalhando esta mudança de característica de um nível de time frame menor, certo? Aí concilia bastante nosso terceiro alvo aqui de Fibonacci. Como assim, Francis? Porque isso aqui pode ser uma indução de preço. E isso sem levar em consideração que o mercado já vai trabalhar em queda. Se a gente vê que o mercado pode vir buscar zonas mais acima, porque ele deixou liquidez aqui, certo? A gente tem que esperar para a gente poder fazer o espelhamento da FIBO para o restante da semana. Então, eu tenho alvos de FIBO aqui, aqui e mais abaixo, tá? E vamos esperar aí para ver o que vai acontecer. Por isso que eu não espelhei nada de Fibonacci ainda. Então, tá aí para você tirar o seu print e anotar aí também essas regiões. E eu vou fazendo aí a atualização lá no grupo. Falando das opções, o que a gente tem? A gente tem bastante puts para vencer no 20.990. Pode ser que haja ali um fechamento dessas puts, tá? E também no 22 talvez tenha bastante ajuste de delta. A gente tem pontos para ficar de olho. Eu vou passar aqui para esse estudo de gama aqui. Isso. Então a gente tem ali, ó, gamas positivos relevantes, 22 mil pontos, 22.500, 21.500, 21.400, que é todas as regiões que eu marquei para você. Ó, 21.400 a gente tem um gama positivo bem forte, tá? Então a chance do mercado vir buscar essa região para manter a estrutura de alta é bem grande, ok? Então note bem essa região, 21.400, tá? E lembrando que aqui, ó, 21.400, cadê? 21.400. Olha só a quantidade de calls que a gente tem aqui para fechar, certo? Então vamos ficar de olho aí, tá? Aí eu tenho também aqui, deixa eu voltar aqui para vocês para mostrar aí os gamas negativos que a gente tem. Que pode ser que o mercado continue uma estrutura de alta, então muita gente vai fechar as posições também nessas regiões. 20.500, 21 mil pontos e 21.400. Olha de volta o 21.400 aparecendo aqui. Vamos ficar de olho na região do 21.400. Trazendo a inspiração máxima, que é onde o head realmente acontece e o market maker atua, eu tenho aqui a região dos 22 mil pontos. Por isso que a minha expectativa é de alta, tá? Até o final da semana, até o final do mês, para Nasdaq ele tem que bater esses alvos aqui. A expectativa é essa, que ele venha buscar esses alvos aqui, ó. 22, 22, 240, 22, 240. O mercado começa o seu ponto de equilíbrio no 21.513 e ele começa a flipar para venda no 21.368, tá? Então, o 21.368, que é essa regiãozinha aqui, se o mercado perder essa estrutura, ele pode acelerar para venda aqui, tá? No 21.368, o mercado flipa para a venda, tá? E abaixo do 21 ele tem que vender forte, porque daí ele perde o movimento, tá? Então a gente sabe que o 21.368 é o mercado, pode flipar para a venda se ele perder essa região aqui, ó. Vamos anotar então, 21.368, passou por essa região, ele pode induzir um pouco e usar daí o 410 para cair. Vamos esperar para ver se isso vai acontecer. Porém, a expectativa, conforme você viu no estudo das opções, é o mercado altamente altista, tá? Tendência clara aqui de alta. E então a gente espera o mercado vir buscar esses stop hunters aqui nos 22 mil pontos. Olha lá, Fibonacci atuando novamente. Então o mercado vai fazer uma realização
e a gente consegue pegar um tradezinho de venda ali. Gostou do vídeo? Deixa seu comentário, para mim é muito importante, tá? E vejo vocês aí nos próximos vídeos e lá no grupo. Forte abraço, até mais.